Está reunido o Conselho Consultivo. Hoje temos vários pontos na agenda. Vamos começar por olhar para 12 meses depois do pedido de resgate que Portugal fez à Troika. São convidados desta edição Tomás Vasques, Paulo Marcelo. Agradeço aos dois a vossa presença neste Conselho Consultivo. Desejo-vos também uma boa semana. Tomás, quando olha para estes 12 meses que passaram exatamente na passada sexta-feira, que balanço faz? Um balanço negativo para dar logo uma conclusão. Este ano passou, o tempo político deste ano correu de forma vertiginosa. Não sou político, diria eu. Sobretudo o tempo político e o discurso político, porque nós temos memória e ainda há um pouco mais de um ano, quando, em finais de março, quando o PEC 4 foi rejeitado no Parlamento, que deu a queda do governo e o pedido de resgate, todos nos recordamos do discurso que sustentou a rejeição do PEC 4. Porque exigia muitos sacrifícios aos portugueses, porque aumentava impostos, assentava nestes dois pilares. Este discurso prolongou-se durante a campanha eleitoral, por parte, sobretudo, da oposição, incluindo que era um disparate a ideia de que o futuro governo iria cortar subsídios de Natal ou de férias. Portanto, havia aqui todo um discurso, já com o pedido de resgate feito, durante a campanha eleitoral, todo um discurso contrário, completamente diferente daquele que, uma vez, o PSD e o CDS, que assumiram o governo, meteram em prática. Depois houve aqui 5 ou 6 ou 7 meses de um outro discurso. A necessidade de ser bons alunos para cumprir o acordo com a Troika. A austeridade doa a quem doer, não há mais tempo, não precisamos de mais tempo nem mais dinheiro para que em setembro de 2013 regressemos aos mercados. Este foi um discurso que foi sustentado durante mais 5 ou 6 meses. A austeridade com todas as suas consequências. As receitas a caírem, obviamente, a recessão a subir, a aumentar consideravelmente a valores cada vez mais negativos, a despesa, ainda por cima a despesa que no discurso anterior tinha só a ver praticamente com as gorduras do Estado, a despesa a não ser controlada e nos 2 primeiros meses deste ano a ser superior a da igual período do ano anterior, o desemprego a disparar, a economia a definhar. Então, chegamos ao terceiro discurso que é encetado esta semana, a semana passada, que é, vamos admitir que a receita da Troika, tal como na Grécia tem falhado, todos os indicadores económicos estão a afundar na Grécia, está a acontecer aqui em Portugal. E já admite o Primeiro-Ministro, de forma mitigada, a um jornal alemão, que vamos necessitar do segundo resgate e que a União Europeia já está preparada para essa situação, deixando de ir todo este discurso de uma segunda parte, de quando tomou posse e durante os 5 ou 6 meses. E já há medidas concretas nesse sentido. No segundo resgate, o terceiro é o da Grécia. Mas não falou no segundo resgate. Não, admitiu a hipótese de não regressarmos aos mercados em 2013. Falou naquela altura. E prolongarmos o período. Uma declaração que depois mereceu um reparo por parte de Miguel Relvas. Miguel Relvas, não foi um reparo, foi mais uma tentativa de tradução. Traduzir as palavras do Primeiro-Ministro. Felizes ou infelizes, o Primeiro-Ministro não falou no segundo resgate. Falou que aquela data de regresso aos mercados, ele deseja que seja cumprida, mas não é garantido hoje em dia que Paulo, assim seja. deixa-me só concluir que já há medidas que comprovam essa necessidade do segundo resgate. E uma delas é o prolongamento, é uma conclusão minha, exatamente, é o prolongamento da suspensão dos subsídios de férias e de Natal por mais um ano ou 2. Portanto, por mais um ano, garantidamente, já disse o Primeiro-Ministro numa entrevista a uma rádio, e no ano seguinte há assim uma reposição vaga, gradual, ainda não pensada, que, descodificando um pouco a linguagem do Governo, que administra
em dosagens lentas, é que nem em 2015 vai haver subsídio, nem reposição de subsídio. Esta já é uma das medidas para o segundo resgate. Outra das medidas também apareceu a semana passada, de uma forma escandalosa do ponto de vista da transparência dos atos governativos. No dia 29 de março, o Conselho de Ministros reúne e decide suspender as pensões antecipadas da reforma. No comunicado do Conselho de Ministros, omite por completo essa decisão. Isto não é transparência, não é um comportamento de um governo que falava em nome da transparência quando estava na oposição. Pensava que estávamos a fazer um balanço depois, do ano do resgate. Não, estamos também, é tudo, porque esta é outra das medidas que se enquadra exatamente num conjunto de medidas de austeridade, sob a austeridade que já temos tido neste último ano, que vão agravar, já na perspectiva do segundo resgate, vão agravar ainda mais a situação económica e financeira do país. Paulo, que balanço Bom dia, faz mais uma vez. destes 12 meses? O Tomás começou por dizer que nós temos memória, mas eu, enfim, permito-me salientar que a memória do Tomás é bastante seletiva. Às vezes, ouvindo o Tomás, parece que o mundo começou e a situação do país começou há um ano atrás, não é? Como se as situações não viessem de trás. Não, enfim, se quiser podemos ir a Dom Afonso Henriques, mas podemos ir, por exemplo, aos últimos 10, 15 anos, enfim, onde estão muitas das causas do que estamos agora a viver e não apenas do último ano, porque aí temos muitas consequências de uma situação que vinha de trás. E o discurso que foi feito, enfim, sensivelmente um ano atrás, pelos atuais responsáveis do governo, para além dos pontos que o Tomás assinalou, falavam de um ponto fundamental, que era de Portugal encarar a realidade, porque havia, por parte do anterior governo e por parte do anterior primeiro-ministro, José Sócrates, uma enorme dificuldade de lidar com a realidade. Enfim, todos nós nos lembramos que ele, durante várias semanas, negou a necessidade de Portugal recorrer à ajuda externa. Ele continuava a dizer que a situação financeira, orçamental e económica do país era boa, que Portugal estava no bom caminho. E depois, enfim, chocámos contra a parede, enfim, da forma inesperada para alguns e violenta, e poderia ter sido evitado, enfim, se tivesse havido um maior realismo, que não houve nos anteriores responsáveis do governo. E, portanto, essa falta de aderência à realidade foi também uma das razões que levou, enfim, por um lado, ao mau resultado que o Partido Socialista teve nas eleições, porque as pessoas perceberam o enorme engodo, o enorme fraude que se estava a gerar à volta de um discurso político que era, no fundo, um discurso publicitário, um discurso do oásis que não tinha aderência à realidade. Obviamente que neste ano foi um ano muito duro. Penso que há uma diferença política muito grande com o atual Primeiro-Ministro. O atual Primeiro-Ministro não tem essa dificuldade de lidar com a realidade. Aliás, ele tem até alguma crueza a apresentar as medidas de austeridade. E alguns destes problemas que ele tem tido nos últimos meses, nas últimas semanas, são exatamente disso. Porque ele às vezes afirma as coisas com uma crueza tal que isso depois, em termos de gestão de expectativas, enfim, do ponto de vista político, nem sempre é bem sucedido. Foi o que aconteceu agora com a questão, enfim, do 12º e do 13º e 14º mês, onde talvez, enfim, admito que o Primeiro-Ministro podia não falar do tema, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no final de 2013, em 2014, enfim, a situação, infelizmente, apesar de ser melhor agora do que há um ano atrás, a situação permanece incerta. Há fatores da economia mundial e europeia que não nos permitem ainda saber o que é que vai acontecer do ponto de vista financeiro, o que é que vai acontecer, por exemplo, com as taxas de juros. Enfim, tem havido alguns sinais positivos, por exemplo, o déficit externo português da balança comercial portuguesa tem sofrido uma redução muito significativa nos últimos meses, até de forma mais acentuada do que se estaria à espera. As taxas de juros do mercado secundário da dívida portuguesa têm descido bastante. E, portanto, há aqui sinais de que a conjuntura e a situação de Portugal e a forma como Portugal é visto lá fora tem melhorado. Isso deve-se a uma estratégia política e económica do governo português de ser bom aluno, de cumprir a Troika, de cumprir o acordo com a Troika, acordo esse negociado pelo Partido Socialista, mas que faz um grande contraste com o que está a acontecer na Grécia. Enfim, a Grécia teve uma estratégia de forçar a ajuda pelo incumprimento, com as consequências que agora temos, e Portugal seguiu uma perspectiva completamente diferente de cumprir
realmente cumprir, tentar mesmo cumprir o acordo com a Troika. E a situação é bastante diferente. Permita-me duas notas. Relativamente à situação da Grécia, o Paulo falava da situação de forçar o incumprimento através do não cumprimento e não implementação das medidas. Nós não estaremos a tentar fazer exatamente o contrário, como o Paulo dizia, que é tentar uma renegociação através do cumprimento, mas, obviamente, de não conseguirmos atingir os resultados, porque, obviamente, um conjunto de medidas que foram anunciadas nas últimas semanas são visíveis como, ou podem ser percepcionadas como o não atingimento dos resultados a médio e longo prazo. A questão das reformas antecipadas, por outro lado, a não recolocação dos subsídios. Primeira questão. A segunda, o discurso que hoje os partidos que estão no governo utilizam, nomeadamente de culpa ou da utilização do contexto internacional, era exatamente aquilo que criticavam José Sócrates, que mereceu, aliás, um reparo por parte do Presidente da República, chamando e alertando para a questão da situação nacional. Curiosamente, os dois partidos que estão hoje no governo não falam mais da questão a nível interno. Falam, enfim, tem havido... O Primeiro-Ministro tem falado bastante da situação, por exemplo, do desemprego, a situação de recessão económica, isso é um dado assumido por este Governo. Enfim, obviamente que as medidas de austeridade têm consequências na economia. Agora, a execução orçamental deste ano é uma execução orçamental muito difícil. Todos sabíamos isso. Os dados de janeiro, fevereiro e março não são positivos, embora, enfim, estamos ainda no princípio. Enfim, não se podem tirar conclusões definitivas sobre a execução orçamental e sobre a possibilidade ou não de cumprir as metas do déficit. Mesmo este orçamento retificativo, obviamente, não é um bom sinal. Isso é óbvio. Agora, é totalmente diferente negociar ou renegociar um acordo com quem nos está a emprestar dinheiro, estando a fazer tudo o que está ao alcance do governo português para cumprir os nossos compromissos, do que seguir uma estratégia, como fez a Grécia, de um cumprimento aparente, mas que, enfim, os responsáveis internacionais e, enfim, as pessoas na Grécia sabiam que era um cumprimento apenas aparente, apenas superficial, enfim, com alguma hipocrisia que tem marcado os políticos gregos, enfim, na última década, diria, ou talvez mais. E, portanto, a situação portuguesa é de uma maior autoridade, uma maior credibilidade pelo facto de Portugal estar a fazer tudo. E permite-me chamar a atenção, eu não vou aqui negar a gravidade da situação económica e social do país. O desemprego, a pobreza tem subido, enfim, basta andar nas ruas da nossa cidade, Lisboa, e ver muitas lojas a fechar. Agora, se compararmos com a situação de Atenas, enfim, com a quase enfim, explosão social que se nota nas ruas de Atenas, apesar de tudo, a situação portuguesa não se pode comparar, não é? Portanto, há uma relativa paz social. As pessoas interiorizaram a necessidade de gastar menos, de ter um estilo de vida diferente, de que o Governo tem necessidade de fazer algumas mudanças e que a está a fazer, enfim, com alguma justiça social. E isso, enfim, está patente nas sondagens, está patente em alguma paz social, por exemplo, que se refletiu no último acordo de concertação social. E por isso eu diria que esta estratégia, voltando à sua pergunta, do cumprimento do acordo, tem dado os seus frutos e, portanto, Portugal está hoje numa situação melhor do que estava há um ano atrás. Tomás, há pouco, quando fazia o balanço destes 12 meses, é obviamente notório que, ao nível daquilo que os mercados têm vindo, a forma como os mercados têm vindo a olhar para Portugal, tem vindo a melhorar muito. Os juros no mercado secundário têm descido de forma considerável, nas várias maturidades. No mercado primário também, as últimas emissões deram conta disso mesmo, ao mesmo tempo que outras grandes economias, por exemplo a França, por exemplo a Espanha, têm vindo a emitir com custos cada vez mais elevados. Mais baixo do que os portugueses, é certo, mas numa tendência de subida, enquanto a nossa é claramente uma tendência de descida. É um sinal de que alguma coisa está a dar certo, ou não? Primeiro, não me parece, mas o que é que sustenta alguma acalmia dos mercados em relação não só a Portugal, a alguns outros países da zona euro? Sobretudo foram as decisões tomadas pelo Banco Central Europeu de injetar dinheiro no sistema. Isso deu alguma tranquilidade aos mercados. Injetar muitos milhões. Mas a tranquilidade não foi igual para todos os países. Não, porque não deu à Grécia, Espanha, por exemplo. Não, a Grécia é um caso que, aliás, o presidente do PASOK, que era o antigo ministro das Finanças, já disse que é inevitável o terceiro resgate. Mas enquanto a diretora do FMI está a dizer que... E não está a ser. E isso é fundamental. Nós podíamos estar a discutir aqui um ano de resgate
e chegarmos à conclusão que Portugal estava a ser uma Grécia versão 2, enfim, versão atlântica. E, de facto, isso não está a acontecer. E, às vezes, esquecemos disto. Apesar das dificuldades enormes que existem e da gravidade da situação social do país, Portugal está a cada vez afastar-se mais da Grécia. E isso é uma consequência das políticas nos últimos 8 meses. Essa visão de falta de solidariedade com outros países da União é parte da implosão da União. O programa não é ouvido na Grécia. A Grécia é parte integrante da União. Não, mas a posição... É essa clivagem entre os alemães a olharem para os portugueses, da forma como olham para os gregos, os espanhóis a olharem para os ingleses, da forma que... É isso que impede essa falta de solidariedade europeia, que esgota a União e que impossibilita e esvazia qualquer opção política da União. E isto vai estilhaçar exatamente porque esta crise veio fazer acentuar todas as clivagens que fazem parte da história da Europa de 200, 300 anos, em que todos se mataram uns aos outros, desde o século XVIII, XIX, em guerras sucessivas, culminando no século XX com as duas grandes guerras. Portanto, a União Europeia nasce exatamente para tentar superar todas essas divisões nos povos europeus, e esta crise veio pôr ao de cima de novo todos esses contenciosos. E quando nós dizemos não temos nada a ver com os gregos, significa, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista cultural, exatamente isso. Essa clivagem não temos nada a ver com os gregos, os alemães não têm nada a ver com os portugueses, os nórdicos não têm nada a ver com os espanhóis, não somos uma união. Sim, mas apesar de vamos partir completamente. Portugal e essa é essa visão que nos faz partir. Não martelou, não aldrabou as contas. Apesar de tudo, houve muita desorçamentação, houve despesa das empresas públicas que foi levada a dívida e não assumida pelo Estado, mas apesar de tudo houve um rigor maior nas contas portuguesas que nos permitem hoje em dia encarar quem nos empresta dinheiro e os mercados internacionais de uma forma diferente. Paulo, e isso não tem nada de ideológico, não tem nada de... Paulo, estamos a falar de factos. Mas eu coloco essa questão a montante. Isto é, eu considero que a política que tem sido ditada sobretudo para a Alemanha e, em segunda linha, para o FMI, para a Grécia, para Portugal e agora para a Espanha, que vai necessitar de um resgate, sobretudo para recapitalizar a banca, porque a bolha imobiliária está à beira de estourar, porque estão milhões e milhões enterrados em cimento e tijolos sem se vender. Essa política é que é errada. E, ao ser errada, ao visar apenas a redução dos custos de trabalho, o empobrecimento de milhões de pessoas na Europa, esquecendo completamente qualquer medida de crescimento, qualquer medida de retoma económica, vai matar a Grécia, vai arrastar Portugal e provavelmente a Espanha para o colapso. Portanto, quando o Paulo me diz que nós somos bons alunos, estamos a seguir a risco que a Troika nos manda, isso para mim é mau. É mau porque isso nos vai conduzir ao desastre. Tomás, mas permita-me fazer-lhe uma pergunta eventualmente provocatória, desde já as minhas desculpas. Se nós pedimos dinheiro, e não foi a Troika que veio cá oferecer dinheiro, se nós pedimos dinheiro a alguém, a um credor, se as regras são claras e se não as cumprimos, o que é que nos espera no dia a seguir? É obviamente não termos mais nenhum credor que nos empreste dinheiro. Isso é verdade, mas há um conjunto de... isso é verdade, esse princípio, mas há um conjunto de ações. Primeiro, nós estamos a ir muito mais além da Troika do que acordámos com a Troika. Uma série de coisas, porque há aqui também uma agenda ideológica do governo. Mas aparentemente não chega para garantirmos que, em 2013, que era aquilo que estava acordado com a Troika, regressarmos aos mercados. Mas o que está aqui subjacente é que, independentemente de termos de cumprir os acordos que fizemos com os nossos credores diretos, agora, no caso concreto, a Troika, para este resgate, independentemente de cumprir o essencial, não dizemos uma palavra nas instituições europeias, o que desvaloriza completamente a União Europeia em termos das suas instituições políticas, não dizemos uma palavra nem contra esta política. Como é que sabe? Nem, não dizemos publicamente. Repara, há muitas formas... à senhora Merkel. Não, há muitas formas de dizer. Não fazemos, por exemplo, dos países intervencionados, nunca houve uma procura de
o governo português, o governo grego, o governo irlandês se juntarem e provavelmente o governo espanhol. Não há aqui ações que procurem evidenciar, aliás, houve uma outra, um conjunto de primeiros ministros que assinou um documento onde o nosso primeiro-ministro não era um dos subscritores, a solicitar à União Europeia. Há um conjunto de medidas para fazer ver que esta política não é a mais correta, que nenhum governo europeu, é de um servilismo em relação à Alemanha, nenhum governo europeu toma. E Portugal devia assumir esse papel, um papel de cumprir, porque podia nos levar a uma desgraça ainda maior, se não cumpríssemos o acordo. Mas uma intervenção no plano da União Europeia, porque a União Europeia deixou de existir. Não há uma intervenção dos países no sentido de contrariar o descalabro que está a acontecer. Repara, o Tomás, enfim, tem uma visão muito catastrofista das coisas, enfim, que eu confesso, talvez por um otimismo que tenho por natureza, não partilho, mas chamou a atenção para um ponto importante, que é Portugal perdeu poder na cena internacional. Portugal perdeu soberania. Enfim, estamos a fazer um balanço de um ano. Este ano foi um ano em que se notou de forma mais clara a perda de soberania do país. E, portanto, é óbvio que Portugal, apesar de dizer essas coisas que o Tomás está a dizer, tem de as dizer de uma forma mais discreta, numa política de bastidores, porque a voz de Portugal, enquanto formos intervencionados, enquanto precisarmos de dinheiro dos nossos parceiros internacionais para pagar salários, para pagar pensões, obviamente que a nossa soberania está muito limitada. Paulo, permita-me também fazer-lhe uma pergunta provocatória e desde já o meu pedido de desculpas, como exatamente fiz com o Tomás, quando olhamos para aquilo que são os resultados deste programa. E há um conjunto de sinais, e eu insisto nesta pergunta, que parecem, de facto, são preocupantes e que alertam para uma incapacidade em conseguirmos cumprir os objetivos. As reformas antecipadas são cortadas de um dia para o outro. Os subsídios não são repostos. Há um conjunto de aumentos, nomeadamente de eletricidade, para repor o déficit tarifário. Hoje o Diário Económico publica uma entrevista em exclusivo com a Ministra da Agricultura, que refere que o setor é absolutamente insustentável, terão de ser realizados aumentos consideráveis do preço da água. Estes não são sinais que, de facto, este programa que estamos a implementar está a falhar, ou que, pelo menos, está longe de atingir os objetivos? Enfim, não são medidas adicionais, digamos assim. Não parece que sejam medidas adicionais. A data precisa onde o 13º e o 14º mês são retomados ou são, enfim, devolvidos, passa a expressão, aos funcionários públicos e aos pensionistas e reformados, é uma data totalmente incerta. Eu acho que a resposta correta por parte do Governo deveria ser, nessa altura, nesse ano, em cada Orçamento de Estado, a situação financeira e económica do país tem de ser avaliada. Não vale a pena sermos prognósticos para 2014 ou para 2015, porque nós não sabemos qual vai ser a evolução. Mas isso não é, da de facto, situação condicionar demasiado a vida de alguém? Isso é a mesma coisa que um patrão dizer aos empregados que no final do mês pode haver ordenado ou não, pode haver mais ou menos, vamos ver. É verdade, mas repare, nas empresas privadas é o que acontece. Mas não valia a pena assumir isso então de vez? Não, mas, enfim, o discurso, e não apontar datas. O discurso político deste governo, eu penso que não pode ser acusado de ser otimista. Eu penso que o discurso... Aliás, este governo tem sido acusado, exatamente, de carregar demasiado na austeridade, de não dar esperança às pessoas, exatamente por um discurso político muito realista, em que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que são os dois responsáveis, enfim, pela política financeira e económica do país, enfim, sobretudo estes dois, se têm esforçado por sublinhar a situação de emergência do país. Essa situação de emergência, enfim, porque fomos resgatados há um ano atrás, porque Portugal teve de pedir ajuda externa, esta situação de emergência mantém-se. Apesar de haver alguns sinais positivos, a situação de emergência mantém-se e, portanto, é quase impossível prever quando é que o 13º mês e o 14º mês vão ser devolvidos às pessoas. Portanto, o melhor seria... Gostei de ouvir agora. Não, mas essa é a realidade. Mas é a realidade. Só uma pergunta relativamente a esta questão. É que tudo o que não seja isto... Uma pergunta que me parece... É ilusão, é publicidade, de alguma forma. Quando falamos de austeridade, porquê é que ainda o Governo não conseguiu implementar aquela promessa que tinha feito? 2/3 a nível de cortes da despesa do Estado, 1/3 aumento da receita e aumento da carga fiscal e aumento dos impostos. Porquê é que ainda não conseguiu fazer? Era esse o objetivo do Orçamento de Estado para 2012.
Agora, uma coisa são os objetivos, outra coisa foi a evolução da economia e da recessão, enfim... Mas a evolução Não da era recessão e da prevista. economia não tem nada a ver com o corte interno ao nível do Estado. Ao nível da receita tem, não é? Mas ao nível da despesa do Estado, não. Ao nível da despesa, enfim, não temos ainda dados. Eu também me parece que, enfim, falámos aqui já noutras ocasiões, o Governo tem tido alguma dificuldade de mexer a fundo no próprio modelo, no próprio paradigma de Estado e, portanto, naquilo que são despesas estruturais. Em suma, tem sido incapaz. Nesse aspecto concreto, tem demorado muito tempo a conseguir implementar uma reforma profunda do Estado. Embora temos de ser realistas e lúcidos num ponto. Algumas reformas demoram a produzir efeitos. Enfim, aliás, Já foi feita alguma nesse sim, sentido? Em que sentido? Alguma Mas, reforma que esteja apenas a fazer o seu percurso para produzir efeitos? O exemplo de uma, Sim. só para de uma. por exemplo, as novas leis orgânicas dos ministérios operaram várias fusões, várias extinções, por exemplo, de cargos diretivos. Nas empresas públicas houve uma adequação dos salários à realidade do mercado. De facto, há medidas estruturais que Mas demoram... essas são de efeito imediato, se retiram o dinheiro aos gestores das empresas públicas, essas têm um efeito Não, as imediato. leis orgânicas dos ministérios demoram tempo. Têm efeito imediato. Demoram essas tempo. Algumas produzem foram os efeitos. publicadas só em janeiro e fevereiro e, portanto, demoram Sim, mas tempo. produzem efeitos imediatos. Se é para corte de salários, produzem efeitos imediatos. Não há nenhuma medida estrutural que o Governo tenha decretado que esteja a fazer um percurso para produzir efeitos mais tarde. Não há nenhuma. A única que me deu o exemplo, Paulo, foi a de que Paulo e corte Tomás, de salários. Nós estamos mesmo em cima do nosso tempo. Seria muito interessante continuar esta conversa. Certamente a vamos continuar de hoje a 8 dias. Desejo-vos uma boa semana. Obrigado. Tomás Vasques e Paulo Marcelo, na análise deste Conselho Consultivo de segunda-feira.